Olá, caros alunos, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Sandra e trabalharemos a disciplina Técnica de Redação e Arquivo. Sou formada em Letras Português, tenho pós-graduação em Literatura Brasileira e Portuguesa, especialização em Educação à Distância e mestrado em Letras, todos pela Unimontes. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta, para quando surgir alguma dúvida, vocês anotem e depois postem no nosso Fórum Tira Dúvida. Como vocês já sabem, haverá um Fórum Tira Dúvida para cada uma de nossas aulas. Esclarecer as dúvidas é fundamental para o aprendizado, principalmente na modalidade à distância. O bom resultado dessa empreitada depende da autonomia e dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Preste atenção nas aulas e leiam toda a apostila. Então, vamos começar? Desde muitos anos, e principalmente nos dias de hoje, é fácil perceber a importância de termos um bom domínio dos conhecimentos sobre linguagem e interação. Muitas vezes, nosso domínio sobre esse assunto está apenas no que as pessoas dizem, ou seja, o senso comum. Acredito que somente em raras ocasiões nos dedicamos a estudar de fato sobre a linguagem e a interação de forma mais científica. Então, agregar ao senso comum os conhecimentos científicos fazem com que você compreenda melhor a interação com os pares por meio da linguagem verbal e não verbal e possa ainda ter um pensamento mais reflexivo e crítico nas situações comunicativas cotidianas. E é isso que faremos agora. Alguém já se perguntou para que usamos a linguagem? Usamos a linguagem para expressar nossos pensamentos e sentimentos, fazer inferências sobre a situação social, política e econômica, compreender, dar sentido às coisas, defender nossos ideais por meio da fala, da escrita e da linguagem de sinais. Enfim, em muitas situações, pois são muitas as funções e as atividades de linguagem que realizamos. Na interação com as pessoas e com as instituições, usamos a linguagem verbal e a não verbal. Isso acontece de forma tão natural que nem paramos para pensar na dinâmica de como isso ocorre. Você mesmo, no desempenho da sua função, atende muitas pessoas. E para isso, usa a fala, conversando, interagindo para resolver problemas e para prestar serviços que fazem parte de sua rotina. É importante termos em mente que nossos gestos, modo de nos vestir, o tom da nossa voz está relacionado à nossa forma de falar na interação com o outro. Como vocês já sabem, a escrita faz parte da rotina de trabalho da escola, principalmente nos serviços administrativos, documentos, registro de matrículas, e-mails e muitos outros. Para isso, é necessário ter um bom domínio da escrita, conhecer suas regras e sabendo aplicá-las na produção de documentos. Lembrem-se que escrever com clareza, objetividade e concisão faz parte da boa comunicação. Dito isto, vamos agora falar de língua e de linguagem verbal e não verbal de forma mais detalhada. Vejamos agora o conceito de língua. Para o linguista Ferdinand de Saussure, a língua é um conjunto sistemático de convenções sociais utilizadas pela coletividade para gerar a comunicação. Constitui-se de signos linguísticos que resultam da união de significante, que é a imagem acústica, e significado, que é o conceito. Observem com atenção os exemplos a seguir. Eles farão com que você visualizem a imagem acústica, que é o significante, e o conceito, que é o significado. Vejam que a imagem acústica manga significa fruta arredondada e amarela. Temos ainda outros significados, como manga de eixo, manga de camisa e etc. A variação de significado depende do que, de onde e com quem estamos falando. Portanto, o significado das palavras se apresenta de forma polissêmica, pois podemos utilizar uma palavra, que é a imagem acústica, com vários sentidos, que são os conceitos. Importante saber que polissemia é a propriedade da palavra que reúne vários sentidos que se definem num conceito determinado. Vejam outros exemplos. Lavei os cabelos em água corrente. Comprei uma corrente de ouro. Perceberam que a palavra corrente, nas frases acima, são portadores de sentidos distintos? Portanto, polissemia é quando uma palavra assume vários significados dependendo do contexto em que foi empregado. Falemos agora da linguagem verbal e não verbal. Sabrina Vilariano define linguagem verbal como forma de expressão e comunicação entre as pessoas. É fato que a linguagem não é somente um conjunto de palavras faladas ou escritas, mas também de gestos e imagens.
A linguagem verbal realiza-se na fala e na escrita. Para escrever, utilizamos os seguintes símbolos: o alfabeto, sinais de pontuação, acentuação, números e outros. Assim, utilizamos a fala e a escrita para estabelecer a comunicação. Vocês sabem diferenciar a linguagem verbal da não verbal? É muito simples. Linguagem verbal se dá por meio do uso da escrita ou da fala como meio de comunicação. Já a linguagem não verbal é o uso de imagens, figuras, desenhos, símbolos, dança, tom de voz, postura corporal, pintura, música, mímica, escultura e gestos como meio de comunicação. O objetivo, neste caso, não é de expor verbalmente o que se quer dizer ou o que está pensando, mas utilizar de outros meios comunicativos, como placas, figuras, gestos, cores, ou seja, dos signos visuais, como veremos no exemplo a seguir. Prestem atenção. Por exemplo, quando o semáforo aciona a luz amarela, isso significa o quê? Atenção, pois em poucos segundos será acionada a luz vermelha para os carros pararem. Aqui, as cores têm um significado específico, representam um tipo de linguagem, que é a linguagem não verbal. Em nossa língua, existe uma enorme variedade linguística, não é mesmo? Variedades linguísticas são as diferentes formas de uso da língua de acordo com as condições regionais, culturais, históricas e sociais em que é utilizada. São exemplos de variedades linguísticas: os sotaques das pessoas de diferentes regiões, a forma de falar de algumas tribos de adolescentes que usam, por exemplo, as gírias, a forma de falar de alguns desportistas, a linguagem técnica de determinados profissionais como médicos, advogados, policiais, ou seja, ou usamos a língua padrão ou culta ou a considerada não padrão ou informal. Aquela, sabe, falada numa conversa entre amigos, por exemplo, sem preocupação com regras gramaticais. Vejamos agora 2 exemplos de variedades linguísticas. Primeiro, a fala de um cantor de rap. Então, a nossa filosofia é mostrar para as pessoas, tentar passar para as pessoas que elas podem brilhar, que elas são importantes. É isso aí. Então, nós viramos para o negro e falamos: pô, carinha, o negócio é o seguinte, tu é bonito, tu não é feio como dizem que tu é feio. Vejamos agora, em contrapartida, a fala de um médico explicando algumas doenças do coração. Tem gente que nasce com o coração maior ou menor e com vários defeitos. Essas são as cardiopatias congênitas. O coração pode nascer com inúmeros defeitos. Agora, o tamanho do coração também tem a ver. Como vocês podem observar, temos aqui uma grande variação na forma de expressão em uma mesma língua. Um cantor de rap utilizou-se da língua coloquial, enquanto o médico opta por utilizar uma linguagem mais elaborada, mais próxima ao uso padrão da língua. A língua, devido a fatores sociais, políticos, econômicos e de escolarização, apresenta variedades que são consideradas padrão e não padrão, ou culta e não culta, como nós já demonstramos acima. A segunda, muitas vezes, as pessoas que a utilizam são tratadas com preconceito e desrespeito, o que não pode acontecer, pois rotular as pessoas que não fazem uso de uma linguagem dita padrão é um grande equívoco, principalmente na escola, lugar de inclusão e não de exclusão e segregação. Nesse contexto, é importante refletir de forma mais minuciosa sobre os motivos de usarmos tanto a norma culta como a coloquial em nosso dia a dia. Quando estamos exercendo um papel social no qual lidamos com o público, é necessário que nossa forma de falar seja clara e objetiva, conforme a variedade linguística que dominamos. E quando escrevemos, dependendo do gênero textual, precisamos usar a variedade padrão, principalmente na redação oficial, escrituração escolar e etc. Saiba que precisamos ter competência comunicativa no momento em que falamos ou escrevemos. A competência comunicativa de uma pessoa lhe permite adequar sua fala dependendo do que e com quem está falando. Isso consiste em utilizar o estilo formal ou informal para se aproximar da variedade linguística do interlocutor. Assim, a nossa competência comunicativa é que nos possibilita interagir com as pessoas de diferentes formas. Como já vimos, na interação do cotidiano, usamos diferentes formas de comunicação, sejam elas orais ou escritas. Quando estamos na secretaria da escola, em uma situação de atendimento, estabelecemos uma situação de conversação com falas bem marcadas. Esse tipo de situação se repete com outras pessoas todos os dias, no contexto de trabalho.
Por se tratar de abordagens orais, podemos chamar de gênero textual da oralidade. Na secretaria, por exemplo, também lidamos com textos específicos, memorando, declarações, históricos, relatórios, atas, entre outros. Esses documentos eles têm configurações bem marcadas, têm função social porque desempenham um papel social. A esses documentos chamamos de gêneros textuais da escrita. Pensemos agora na interação comunicativa com o outro. Escola é local de interação entre as pessoas em todos os papéis sociais. Por exemplo, os professores lidam o tempo todo com os alunos lidam continuamente uns com os outros. Assim, quando se lida com pessoas, estabelecendo a interação face a face, precisamos atentar para alguns procedimentos. São eles: a cordialidade, a ratificação do outro, explicações claras e objetivas, bom atendimento. E para alcançar esses preceitos, devemos nos atentar ao seguinte: preste atenção. Prestar atenção à solicitação do outro, sabendo ouvir com paciência. Tentar entender o que o outro solicita. Atender as pessoas sem privilégio. Não discriminar as pessoas por causa de sua forma de falar, de vestir ou por racismo. Isso é muito importante, pessoal. Entender que a comunicação se dá ao se adaptar às situações, ao tema, às pessoas envolvidas. Perceber que qualquer informação faz parte de quem faz um atendimento, depende do conhecimento sobre o outro. Evitar mal-entendidos para que não ocorram ruídos na comunicação e conectar-se na interação, ouvindo o outro com bastante atenção. A interação ela é imperativa entre as pessoas em um ambiente profissional. Devemos entender e valorizar a nossa função dentro da instituição. Não é difícil encontrar pessoas que estão exercendo uma função, mas que parecem não saber o que estão fazendo ali, pois não formaram uma consciência profissional e não sabem a importância de seu papel social. É relevante entender qual é a função social do que exercemos, conhecer bem os serviços que prestamos à comunidade e, principalmente, valorizá-lo. Estabelecemos uma boa interação e uma boa comunicação, sendo prestativos e procurando dar sentido ao que ouvimos. Vocês sabiam que a comunicação é o fator que mais gera imprecisão, mal-entendidos, distúrbios e surpresas que se espalham nas diversas repartições públicas ou privadas? Jargões e modismos encaminham uma língua tão desprovida de significado que ou não diz nada ou permite diversas interpretações. E assim todos seguem aceitando ou fingindo compreender. Os diálogos, principalmente os de seleção, recrutamento, alocação e vendas de serviços, pautam-se na utilização das palavras em evidência, com o propósito de colocar quem as utiliza como alinhado no mundo empresarial. Alinhado é um destes termos. O ritual da fala em administração e negócios transformou em uma forma de gerar contatos, ainda que essas palavras não façam sentido algum. Outro problema de comunicação em empresas, repartições públicas ou privadas é o ruído de comunicação, e elas podem ser, preste atenção. O primeiro ruído de comunicação são os ruídos pessoais. Trata-se de barreiras que ocorrem devido a fatores emocionais e valores individuais. Algumas situações onde pode ocorrer desinteresse em ouvir, impaciência, pressa, preconceitos, resistências, sentimentos pessoais. Outras barreiras são as barreiras físicas. E onde é que elas acontecem? No ambiente em que a comunicação ocorre. Veja algumas situações. A distância física entre as pessoas é um problema. Paredes que impedem o acesso rápido às pessoas envolvidas, ausência do silêncio necessário para a concentração das pessoas. E há ainda outras barreiras que são as chamadas de semânticas. São as distorções que decorrem dos símbolos utilizados para realizar a comunicação. As situações onde podem ocorrer o sentido das palavras empregadas, significado de gestos e símbolos. Vocês já devem ter conhecimento que a escrita possui regras, não é mesmo?
Nos gêneros textuais escritos, utilizamos regras da língua consideradas padrão ou culta. Agora, vamos tratar de tópicos gramaticais aplicados a escritas, pois saber utilizar regras gramaticais de forma adequada ao gênero textual faz parte do conhecimento que precisamos ter da nossa língua e das situações comunicativas do trabalho. A escrita oficial apresenta regras que são seguidas para que haja a padronização de documentos. Podemos dizer que a escrita oficial é uma variedade linguística considerada padrão. Tomemos como exemplo o memorando. Vânia Duarte explica que o memorando representa um gênero textual que se constitui de características específicas. Trata-se de uma comunicação interna que veicula entre as unidades administrativas de empresa e órgãos públicos. O memorando trata de qualquer assunto de trabalho utilizada entre as unidades administrativas da mesma instituição, com o mesmo nível hierárquico ou não. O memorando ele tem uma configuração mais ou menos fixa e serve a uma esfera social. Por isso, é um gênero textual. Utiliza sempre de uma linguagem formal e enquadra-se no padrão de linguagem de prestígio. Fazem parte dessa linguagem algumas regras e eu preciso que vocês prestem atenção nelas. Vejamos. Primeiro, locais e datas. Pessoal, devem ser escritos sempre por extenso. Por exemplo, Rio Branco, em 23 de junho de 2006. O primeiro dia do mês será sempre indicado pelo algarismo 1. Não é necessária a colocação de um zero à esquerda da escrita de número que indica dia do mês. Por exemplo, Brasília, 2 de agosto de 2006. Ponto. O segundo item para a escrita de um bom memorando é o vocativo. O vocativo ele invoca sempre o destinatário. É a expressão utilizada para chamar a atenção da pessoa a quem se escreve. Deve ser seguida de vírgula. Algumas pessoas, no lugar da vírgula, usam os 2 pontos, que também é correto. Por exemplo, senhor diretor, vírgula. Senhora secretária de Estado, 2 pontos. As expressões vocativas mais usadas são excelentíssimo senhor, para excelência, eminentíssimo senhor, para eminência, senhor, senhora, para senhoria, meritíssimo, para juiz. As formas de tratamento. Antônio Lima esclarece, estabeleceu que as autoridades supremas não se poderia falar diretamente, senão por meio de seus elevados tributos. Daí terem surgido expressões como Vossa Majestade, Vossa Excelência, entre outras. Vejamos agora algumas formas mais usadas. Vocês, para pessoas de convívio social mais familiar, senhor, senhores, senhora e senhoras, esses tratamentos marcam um certo distanciamento respeitoso. Vossa Senhoria, Vossas Senhorias, para pessoas de cerimônia. Vossa Excelência e Sua Excelência é a expressão de tratamento de nível mais elevado. Usa-se para o Presidente da República, Presidente do Congresso Nacional e Presidente do Supremo Tribunal Federal. Também é aplicada a governadores. Na escrita da redação oficial, deve-se usar a forma por extenso, bem como nos envelopes. Excelentíssimo Senhor para Presidente da República, Vossa Santidade para o Papa, Vossa Excelência Reverendíssima para ser bispos e bispos, Vossa Reverendíssima ou Vossas Reverendíssimas para monsenhores, cônegos e superiores religiosos, e Vossa Magnificência para reitores de universidade. No nosso caderno didático tem as abreviações desses tratamentos, é importante consultá-lo. Observemos agora o exemplo de um memorando, com sua estrutura e linguagem própria. Memorando número 034/2006, em 1º de agosto de 2006. Ao senhor diretor do Departamento Financeiro, assunto atraso de pagamento. Solicito a Vossa Senhoria verificar o motivo do atraso de pagamento de maio de 2006 dos funcionários auxiliares de secretaria João Lopes de Almeida, matrícula número 007654, e Maria Luísa de Souza Lima, matrícula número 0029876. Atenciosamente, Aparecida Campos, secretária escolar. Fiquem atentos. É indispensável que o secretário escolar tenha em seu local de trabalho um manual de redação e estilo atualizado, para que possa consultar as regras utilizadas na escrita.
tais como uso de crase, colocação pronominal, ortografia, regência verbal, regência nominal, conjugação verbal e uso de pontuação. O uso inadequado de um sinal de pontuação, por exemplo, pode ocasionar erros na comunicação. A linguagem da redação oficial é diferente da fala, por isso deve ser objetiva e clara, deve-se evitar, por exemplo, rodeios e lugares comuns. Vejamos agora um exemplo. Venho por meio desta apresentar. Com certeza, os materiais foram liberados. Misturar tratamentos pronominais, como a mudança de um mesmo documento de Vossa Senhoria para você, por exemplo, o discurso bajulador como com intenso apreço e admiração que tenho por Vossa Senhoria. Na redação oficial, a apresentação deve ser considerada como fundamental. Atenção nas margens direita e esquerda, espaços no corpo do texto e sua centralização no papel devem ser observados. Observemos agora algumas noções de documentação e arquivo. No trabalho da Secretaria Escolar, a necessidade de se produzir diversos documentos e conhecer os recursos de arquivos passa a ser muito importante para essa função. Daí a necessidade de se apropriar os conceitos e os exemplos práticos deste assunto. As instituições públicas ou privadas são produtoras, receptoras e, além disso, preservam e guardam grande quantidade de documentos. Há documentos que são destruídos, outros são preservados, como, por exemplo, documentos administrativos e históricos. Esses documentos eles são arquivados em lugares próprios para isso, tais como instituições privadas ou públicas, centro de documentação, bibliotecas e etc. Conforme o dicionário Roais, eletrônico, documento é qualquer escrito que possa estabelecer determinado fato ou objeto de valor documental, como construções, peças, papéis, filmes, fotografia, entre outros. E ainda algo que instrua, prove ou comprove cientificamente algum acontecimento. Os tempos modernos obrigam os homens a produzirem uma grande quantidade de documentos. Para que seja mais fácil o acesso a eles, são produzidos e normatizados, registrando os fatos e acontecimentos conforme sua função social. Desse processo, surge a documentação, que constitui o conjunto de métodos que tem como objetivo a produção, sistematização, distribuição e utilização de documentos. Vejamos o conceito de Medeiros e Hernandes sobre a finalidade de documentação. Em sentido amplo, a documentação tem por finalidade reunir e organizar todos os conhecimentos que o homem adquiriu através dos tempos e, com isso, permitir sua divulgação e utilização, proporcionando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. A finalidade da documentação, na maioria dos casos, depende da forma como foi utilizada e como é utilizada. A função social da documentação é de auxiliar o planejamento, o estudo, a pesquisa de qualquer campo ou nível, a busca da história, de fatos, isto é, referência necessária para se tomar decisões e, sobretudo, gerar informação. Os principais documentos gerados na Secretaria Escolar são livros-ata, históricos escolares, diários de classe, memorandos, requerimentos, ofícios, projeto político-pedagógico da escola, atas de conselho de classe, entre outros. A documentação se apresenta na forma comercial, científica ou oficial. Ela é comercial quando é organizada e utilizada pelas empresas. É científica quando o objetivo principal é o de proporcionar informações científicas. É oficial quando sua organização e utilização tem o objetivo de auxiliar e assessorar a administração pública. E o arquivo, como ele é constituído? Você sabe? Pois bem, arquivo é o conjunto de documentos mantidos sob a guarda de uma entidade pública ou privada. Os arquivos constituem fontes culturais de grande relevância, pois guardam a memória histórica, individual e coletiva, manifestações culturais, fatos da civilização, leis, criações científicas e tecnológicas. E por isso, elas devem ser preservadas. Os arquivos são classificados em 4 tipos: morto, inativo, ativo e informatizado. Vejamos o conceito. Arquivo morto. Nunca ou pouquíssimas vezes são consultados. São arquivos que têm valor, porém não são usados com frequência.
O arquivo inativo, ele armazena documentos com pouca frequência de uso. É comum o uso da microfilmagem para a armazenagem destes arquivos. Já o arquivo ativo guarda documentos que são utilizados com muita frequência, documentos em processo de conclusão e também do ano letivo. E, por fim, o arquivo informatizado. É o meio digital de armazenar dados, documentos e diferentes tipos de informações. Os arquivos também são classificados quanto à espécie. São 3: correntes, temporários e permanentes. Arquivo corrente são blocos de documentos atuais que são consultados com muita frequência. O arquivo temporário são blocos de documentos que é retirado de arquivos correntes para ser transferidos para depósitos temporários. O arquivo permanente são os blocos de documentos de caráter histórico, cultural ou científico que são preservados indefinidamente. Preste atenção a esta curiosidade. Alguns documentos possuem data de validade e, após esse período, eles não podem ser destruídos. Para isso, as regras de cada instituição deverão ser seguidas. Existem também alguns processos de transferências de documentos, que são periódicos, que é a transferência para o arquivo inativo ou arquivo morto, em períodos que são pré-estabelecidos. O permanente, quando a transferência de documentos se dá em intervalos não pré-estabelecidos, mas quando o acúmulo destes documentos obriga. O diário, em que a transferência é, como o próprio nome diz, diária. Antigamente, a preservação documental tinha um caráter histórico. Com o passar do tempo, houve aumento de produção e veiculação de informações técnicas e científicas em diferentes setores da sociedade. Com isso, atualmente, o objetivo de preservar e arquivar documento não é só histórico, mas sim de racionalizar a informação, proporcionar eficiência administrativa e de tornar prática e científica a tomada de decisões. Bem, chegamos ao final dessa nossa primeira aula. Nosso objetivo principal é que vocês desenvolvam habilidades comunicativas, interacionais e saibam lidar de forma mais específica com a escrituração escolar, com métodos básicos de arquivamentos e outros procedimentos importantes. O perfil profissional do técnico em secretaria escolar é constituído por conhecimentos, saberes, princípios, valores e habilidades que o credenciam como educador e gestor escolar. Para isso, nesse primeiro momento, é necessário que vocês saibam identificar como a linguagem e alguns de seus fenômenos são usados na comunicação e na interação com o outro. Entendam alguns tópicos da fala em situações comunicativas, aliado à apresentação pessoal. Reflitam sobre alguns aspectos aplicados à escrita e, por fim, entendam os principais aspectos da documentação e arquivo. Na próxima aula, vocês terão a oportunidade de identificar os procedimentos para arquivar documentos, discutir sobre algumas atitudes que podemos adotar para estabelecer uma boa interação com as pessoas no contexto de trabalho e refletir sobre ética profissional, identificar a construção de servidores da administração e aplicar os gêneros textuais administrativos da escola e de seus usos. Não se esqueçam, as dúvidas devem ser retiradas, não vá para casa com elas. Outra e última dica: façam da leitura e escrita um hábito diário. Ler é ouvir a voz do outro. Estudar é ampliar as possibilidades de ver o mundo. Ler é a capacidade que o ser humano tem de compreender o mundo escrito. Escrever é a capacidade que se tem de transmitir uma mensagem através da produção escrita. Escrever e ler apresentam processos bastante distintos. O fato de uma pessoa ler muito bem não quer dizer que seja capaz de escrever bem, apesar de o desenvolvimento de uma capacidade implicar o da outra. Mais do que contribuir para o enriquecimento do debate e o aprimoramento da argumentação, a leitura exercita as capacidades de observação, interpretação, síntese e comparação do estudante. Quem lê mais, sabe mais. Quanto maior o conhecimento, maior será a chance de obter sucesso naquilo que nos propomos a fazer. Dessa forma, o aconselhável é reservar um tempo durante os estudos para uma leitura atenta e minuciosa. Recorram ao caderno didático. Ele será a base para seus estudos. Obrigado pela companhia e fiquem com Deus.